Oi, gente, aqui é a Gisele e hoje eu vim comentar sobre os 7 livros que já foram lidos no meu Clube do Livro. No ano passado eu decidi criar um grupo no WhatsApp que é aberto para quem quiser participar e nos reunimos para fazer leituras de livros escritos por mulheres. E aí pode ser livros clássicos, contemporâneos de qualquer país do mundo. E mensalmente eu faço uma seleção, às vezes algumas pessoas que estão participando do grupo fazem indicações também dos títulos e aí há uma votação em que nós escolhemos qual será o livro daquele mês. Já aconteceu de um livro ser lido em mais de um mês, das pessoas precisarem, porque nós sentimos que a gente precisava de mais tempo para realizar a leitura, às vezes porque estava meio corrido, mas também por ter um conteúdo um pouco mais denso. Então, em ordem do que foi lido, eu vou comentar com vocês, dizer se eu gostei, se eu não gostei, se eu recomendo. Alguns já têm resenha aqui no canal, eu vou deixar os links caso você queira um comentário um pouco mais aprofundado, mas já vamos iniciar com um dos melhores que lemos no clube, que foi A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Esse livro, ele estava em votação, se eu não me engano, junto com o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, e eu fiquei muito feliz que esse daqui ganhou, porque eu não sei em que outro momento eu teria pegado esse livro para ler. Depois eu acabei lendo o Quarto de Despejo sozinha, gostei muito, trouxe conteúdo aqui para vocês, e esse daqui também foi uma boa escolha, e para ler em conjunto ele rendeu boas discussões, porque aqui a autora Isabel Allende, ela vai criar uma família com seus descendentes. Nós vamos acompanhando o surgimento desses descendentes e em meio a tudo isso está se criando um clima de tensão que vai culminar no início, né, da ditadura militar no Chile. Então há alguns fatos históricos que ela conseguiu inserir aqui na narrativa. É um livro muito envolvente porque quem está narrando é o homem, digamos, da primeira família, né, da primeira geração que nós vamos acompanhar a partir dos diários que a esposa dele escreveu ao longo de toda a vida. E a esposa dele era uma mulher muito peculiar, que é a Clara. Então ele vai fazendo essa recontagem a partir das impressões e dos acontecimentos que a esposa anotou, e ele é um homem extremamente detestável. Então nós vamos acompanhar aqui também um narrador em terceira pessoa, mas em muitos casos esse homem contando pra gente como foi a história da família dele. Então tem um envolvimento político de diversos personagens da família, nas causas também estudantis, nas lutas. Aqui a epígrafe do livro é do Pablo Neruda e nós temos um poeta que aparece no livro, provavelmente uma referência a um dos maiores poetas do mundo, que é chileno. Então eu gosto muito de como a Isabel Allende ela consegue costurar esses fatos que nós já conhecemos com os personagens, com questões novas também. Óbvio que ela vai precisar trabalhar elementos da ficção para ir preenchendo os espaços aqui, e muitos temas são debatidos além, né, para além da ditadura, como também a questão da mulher na sociedade. Nós estamos aqui ali por volta, eu acho que começa o que em 1940, mais ou menos, e aí vai até o início da ditadura no Chile. É um livro que do meio para o final eu acho ele bem pesado, mas extremamente viciante. Então, com certeza, essa é uma das melhores leituras que nós fizemos e eu recomendo muito. O segundo livro também foi um clássico, mas agora um clássico em língua inglesa, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu tinha uma expectativa completamente diferente, eu acabei lendo ele mais em e-book até, porque eu sabia que era um livro que iria tratar de um julgamento de um homem negro e nós iríamos acompanhar a partir da perspectiva de uma criança, porque é o pai dela quem é o advogado desse homem. E é isso sim que acontece, só que antes de iniciar o julgamento, antes da gente acompanhar essa parte da história, nós vamos conhecer um pouco a vizinhança onde essa menina que está narrando mora, o irmão dela, um colega deles, como que é a rotina, o dia a dia na casa, porque eles moram apenas com o pai. E isso já é uma questão para a sociedade e para as pessoas da família também, como que um homem sozinho vai criar e vai educar 2 filhos. E aí, em um determinado momento é que a gente começa a entender que vai ter esse julgamento de um homem que ele foi acusado de abusar, né, de uma mulher branca, e a gente fica meio na dúvida se ele realmente fez isso, porque a todo momento ele disse que não, e aí à medida que o julgamento vai acontecendo, né, aparecem outras provas, e aí dá pra gente entender mais ou menos o que realmente aconteceu. E o pai dessa menina que tá narrando, ele era advogado, então
Não é que ele quis pegar esse caso, mas esse caso foi designado a ele. E as pessoas da cidade começam a tratá-lo também de uma forma muito ruim, porque ele está se dispondo a defender um homem negro que está sendo acusado de um crime tão bárbaro. Então, assim, eu sinceramente não gostei muito, tá? Algumas pessoas gostaram bastante. Eu acho que ele rende boas discussões, se passa ali no sul dos Estados Unidos, durante o período, né, da década de 1930, mais ou menos, em que ainda havia muito enraizado a questão da separação racial, mas o andamento da narrativa, o ritmo, os acontecimentos, eu achei desinteressantes. Eu sei que ele é um livro que muita gente ama. Não sei se é porque eu estava esperando algo muito diferente, né? Eu achei que nós íamos realmente focar muito nessa parte do tribunal e a gente fica muito tempo focado em outras coisas. Eu acabei me decepcionando bastante. Então, entre os livros que nós lemos, esse com certeza foi o que eu menos gostei, mas ainda recomendo porque eu acho que é importante a gente conhecer a história que tem aqui. Ele é um livro clássico e ele é muito bom para se discutir questões raciais. Isso sem dúvidas, mas fica aí a minha quase recomendação. Aí na sequência, lemos também outro clássico em língua inglesa, que foi Frankenstein, da Mary Shelley. Eu era louca para ler esse livro, mas nunca pegava. Não sei se eu achava que ele era muito extenso, porque na verdade o livro, vocês vão ver que é só o que está marcado. Essa edição tem muitos textos de apoio. Quando comecei a ler, eu já sabia que Frankenstein era um médico e não a criatura, e fiquei muito surpresa por perceber que se trata de um livro muito existencial, assim, com muitas reflexões filosóficas. Ele é todo em carta, né, um romance epistolar. Começa aqui com uma carta de um homem que trabalha em navio, digamos assim, um comandante, para a irmã dele, até que em determinado momento ele conhece um homem e ele diz que esse homem vai contar a história de vida dele, e é essa história de vida que nós passamos a acompanhar, que é do Frankenstein, que está contando tudo que aconteceu até o momento em que ele encontra esse homem, né, esse comandante, não sei como que chama, do navio. E foi muito bom perceber o quanto que esse livro ele ainda consegue se atualizar nos debates atuais. Ele traz aqui umas questões de, por exemplo, a criatura, né, que ela não tem nome, ela foi criada pelo Dr. Frankenstein e a forma como ele age é muito julgada, né? Ele tem atitudes muito grosseiras, ele, de certa forma, é violento e é dito que ele não pode viver em sociedade. Só que ele veio sem nada. É uma criatura que é criada ali, não tem consciência, não tem nada. E tudo que ele faz, ele aprendeu observando a sociedade. Então, se ele não sabia de nada, não sabia falar, não sabia o que era a relação, não sabia nada. E da forma como ele passa a agir apenas observando a sociedade, as pessoas que criticam ele são uma autocrítica, né? Porque se ele tá só observando e reproduzindo o que ele vê e tem esse preconceito pela aparência dele, né, pela forma monstruosa, que a gente também consegue relacionar com outras minorias, da forma como são tratados né, apenas pela sua aparência. Então eu acho que a autora, ela muito jovem, conseguiu desenvolver esse romance, que ele é interessante, que ele é reflexivo e que você vai ficar com pena da criatura. Achei incrível, também um dos melhores que nós lemos, gosto bastante. E aí nós continuamos nos clássicos e fomos ler Persuasão, de Jane Austen. Eu ainda não havia lido todos esses livros, eu acho que foi a minha primeira vez realizando a leitura. Às vezes entra em votação livros que eu já li, e eu não tenho problema em reler, mas coincidentemente os que ganharam eu ainda não havia lido. Eu amo Emma, da Jane Austen, e gosto muito de Orgulho e Preconceito, mas o meu favorito é Emma. Fiquei muito feliz de ler Persuasão, ele é um livro bem fininho, né, da Jane Austen, é o mais curto. Gente, eu gostei bastante, bastante. E aqui nós vamos acompanhar essas irmãs, e uma delas, que é a Anne Elliot, ela havia rompido um noivado, porque o rapaz que queria casar com ela, ele não tinha posses. E essa forma das relações, né, a Jane Austen, ela consegue descrever muito bem como que se davam essas relações e como que as pessoas, elas valiam o que elas tinham. Não que hoje em dia seja diferente, mas parece que era muito mais escancarado
cuidado, porque até nessas escolhas de com quem você vai andar, com quem você vai casar, isso pesava muito e muitas vezes as moças que estavam querendo casar, elas não tinham voz para dizer, não, mesmo assim eu quero casar com este pobre. E às vezes a pessoa nem era pobre, só não tinha títulos nobres, como era o esperado. Então ela rompe esse noivado, ela é meio que encarregada de cuidar das pessoas da família, então ela precisa viajar. Eu gosto muito dessa questão dos livros da Jane Austen, que as pessoas ficam indo de um lugar para o outro. Então ela precisa viajar para poder cuidar de uma outra pessoa, sempre nesse sentido, né, dela estar disponível para o cuidado. E aí uma outra pessoa vai reaparecer, tem um romance, tem a forma como a irmã dela é egoísta. Eu achei, assim, sensacional, incrível, gostei muito. Foi uma leitura que nós lemos rápido e que a gente ficava comentando os acontecimentos. Então, assim, Jane Austen sempre uma excelente pedida. Agora eu quero ler os outros 3 dela que ainda não li. Aí nós pensamos assim, meu Deus, gostamos tanto de A Casa dos Espíritos, vamos ler Violeta? Esse foi o único mês que não houve votação para escolher o livro, porque já havia ficado decidido que nós iríamos ler Violeta, só faltava decidir quando. E aí esse quando chegou, se eu não me engano, foi em janeiro que nós fizemos essa leitura, e ele não agradou tanto quanto A Casa dos Espíritos, de modo geral, não somente a mim. Quem já havia lido A Casa dos Espíritos, ou quem leu junto ali no clube, tinha altas expectativas, e eu me incluo aí nesse grupo de pessoas. Então aqui a gente vai acompanhar também essa questão da família. Ainda faz parte da família Del Valle, que nós conhecemos lá em A Casa dos Espíritos, mas aqui é uma coisa bem mais afastada. E nós vamos conhecer uma mulher que eu, sinceramente, gostei muito dessa personagem, que é a Violeta, ao longo de 100 anos. Então ela nasce durante a pandemia da gripe espanhola e ela morre durante a pandemia do Covid, ou pouco tempo depois da pandemia do Covid. Só que essas duas pandemias, elas não são tão abordadas, porque nos locais em que a Violeta estava, digamos assim, geograficamente e socialmente, elas não afetaram tanto ela e a família. Mas tem esse marco, né, histórico no início e no fim da vida dela. E daí essa mulher, ela tem escolhas assim muito duvidosas dos homens com quem ela vai se relacionar, e ela acaba casando entre aspas, e tendo filho com um homem horrível. Isso vai trazer grandes consequências, né, ruins assim para a vida dela. Aí a gente acompanha essa mulher, os filhos, esse quase marido, ex-marido e outras mulheres que fazem parte da sua vida e que em um determinado momento elas se mudam para uma região mais afastada quando a Violeta ainda é criança. E ela tem uma tia que tinha, assim, já atitudes, né, bem diferente do que era esperado para uma mulher, porque ela não quis casar. Então tem essa questão do papel da mulher. Tem uma babá que chega para cuidar dela quando ela ainda é pequena, que também se muda para essa cidade mais no interior. E ao longo do livro ela conhece outra mulher e a gente entende que ali é um casal, né, homoafetivo. E a namorada dessa babá, ela era super envolvida nas causas feministas. Então são diversos assuntos. E aí eu acho que esse é o ponto, é um livro mais curto até que A Casa dos Espíritos. Ó. E aqui nós temos muita coisa sendo abordada. São muitos assuntos que eles são só comentados. Por exemplo, a fulana, que era essa namorada, foi às ruas junto com as sufragistas, tá? Mas qual que é a relação, sabe? Qual que é o impacto das sufragistas no enredo? Eu acho que a autora aqui, ela realmente jogou muitas informações e trabalhou pouco com elas. Então ficou meio esquisito. Não sei se é a protagonista também, que não é tão carismática como a do outro livro. Enfim, eu não sei o que foi. É um livro bom, mas que, na minha opinião, não chega aos pés de A Casa dos Espíritos. Então, eu recomendo que talvez você comece por esse e depois vá para A Casa dos Espíritos, porque eu acho que o caminho inverso, que foi o que nós fizemos, ele acaba sendo bem decepcionante. Agora, falta falar apenas de 2 livros. O penúltimo foi Fique Comigo, da Ayobami Adebayo. Já tem resenha de alguns desses, né? Eu vou deixar os cards. Gente, esse livro
ele é sensacional. Um dos melhores que fizemos a leitura foi um mês que eu fiz votação apenas de livros de autoras nigerianas, específico, tentando fazer um recorte para que a gente não ficasse somente nos clássicos escritos por mulheres brancas. Então houve esse recorte e que deu muito certo, pretendo repetir, escolher países assim que a gente costuma ler menos e trazer autoras apenas desses países, porque são livros que nós já ouvimos muito falar, como por exemplo esse daqui que fez muito sucesso ali em 2018, 19 aqui no Brasil, mas que ninguém do grupo tinha lido, ou eu acho que umas 2 pessoas já tinham lido e até participaram da discussão. E aqui nós temos um romance assim de muita novela, sabe? Um casal em um país que apoia, né, que aceita a poligamia do homem, que é legalizado, mas um casal que decide ser monogâmico. E em um determinado momento do casamento, só 4 anos depois que eles casaram, ela ainda não conseguiu engravidar, então a família passa a pressionar muito o marido para que ele assuma outra esposa e consiga ter filhos, porque essa questão de você ter muitos filhos e ter filhos homens e saudáveis ainda é muito exigido dos casais, e aqui a gente está ali na década de 80, 90, início dos anos 2000, na Nigéria. Então, alguns capítulos são narrados pela a esposa, outros pelo marido, né, dela, e eu achei incrível. Eu não conseguia parar de ler, teve gente que leu isso em uma semana, porque ele é muito frenético, os acontecimentos são, assim, você fica sem acreditar o que essa mulher tá fazendo para tentar engravidar, e chega uma outra esposa e assim, a tensão, sabe, dessa relação entre eles três, incrível, incrível, achei sensacional do início ao fim, parece realmente que nós acompanhamos essa história a partir de uma novela. Foi, assim, maravilhoso. E tem as questões políticas e sociais da Nigéria também, que são sempre muito interessantes, porque são pouco conhecidas por nós, né? Em questão aí de uma ignorância mesmo, e que é bacana ler esses livros fora do eixo ali, Estados Unidos e Europa, para dar uma variada. E aí o último livro que lemos no clube foi As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, um romance que vai falar um pouco sobre a ditadura. Na verdade, ele vai retratar essas meninas durante o período da ditadura, mas não vai trazer tantos fatos históricos sobre a ditadura no Brasil, mas ele tem a peculiaridade de ter essas 3 meninas narrando em fluxo de consciência, cada uma à sua maneira, e um narrador onisciente. Então nós temos aí 4 vozes de narradores em um livro, que torna um pouco desafiador, e que foi muito bacana a leitura ter sido em conjunto, porque a gente ia compartilhando nossas dificuldades, não entendi o capítulo tal, e aí a gente ia tentando conversar ali no grupo, batia foto da página, para mostrar um pouco como que se dava ali aquela narração, e foi muito bom. Depois, quando você consegue entrar mesmo no enredo, ele é incrível. Eu já tinha tentado ler outro romance da Lígia Fagundes Telles, não tinha dado certo. Não consegui acessar, sabe? Eu lia e, nossa, esse aqui não tá me envolvendo. Como esse foi diferente, eu pretendo até retomar a leitura do outro, que eu abandonei. Eu gostei muito, eu acho que a forma como ela escreve é muito imersivo, provavelmente por usar esse fluxo de consciência, mas também eu achei curioso, gostei dos acontecimentos, gostei das dúvidas que a gente fica, é um livro que rende muitas perguntas sobre o enredo em si, e acho que ela foi muito corajosa em publicar durante a ditadura militar esse livro, passou pelo censo, né, que havia ali uma censura aos autores, e eu acho que ele, se tivessem lido direitinho, ele não teria passado, porque as críticas aqui a esse momento da ditadura eram bem fortes. E assim, foi muito bom. Foi realmente um dos melhores também, na minha opinião, de todos que nós lemos. Aí, atualmente, nós estamos lendo 2 livros. Um que é o livro oficial, Éramos 6, da Maria José do Pré. E, gente, maravilhoso, tá? Eu já li os capítulos iniciais, se eu não me engano, essa semana tinha que ler até o capítulo 6, eu estou no capítulo 4. Então hoje eu vou ler mais um pouco para poder ficar certinho ali na meta. Aqui é uma família na década de 1930, 40, bem aquele estilo de família assim que um homem, ele é grosseiro, ele gasta dinheiro com bebidas, e a pobre da mulher fica pisando em ovos ali junto com os filhos para não irritar esse marido. Enfim, estou gostando, por enquanto é isso, né, que eu sei. E uma leitura extra, que é Amiga Genial, da Helena Ferrante. Nós vamos ler os 4 livros, começando com o primeiro agora em junho, e aí nos meses seguintes nós vamos ler a sequência. Essa é a tetralogia da Helena Ferrante, então é uma série composta por 4 livros. Passaremos aí 4 meses na companhia da Helena Ferrante, e
esse livro, eu estou completamente apaixonada. Eu já sabia que era um livro que ia funcionar comigo, porque os outros da Helena Ferrante que eu li, eu amei. E caso você queira ler também esses 2 livros com a gente, o link para entrar no grupo do WhatsApp sempre fica aqui na descrição do vídeo. E tá sendo muito bacana, eu gosto muito da experiência de ler junto e depois comentar. A gente faz encontro, né? Um encontro virtual ao final de cada leitura. E lá a gente pode, assim, de forma bem livre, falar simplesmente, eu gostei, eu não gostei, sem precisar de muita justificativa, mas normalmente as meninas falam bastante, dizem tudo que gostaram, que não gostaram, a gente marca os pontos que nós queremos comentar. E tem sido, assim, encontros bem legais, a gente se diverte, já planejamos as próximas leituras e é tudo decidido em conjunto, né? Não sou eu que digo o que a gente vai ler, eu gosto que elas participem dessa votação, dessa escolha, para que elas se empolguem também, façam a leitura. Nós temos homens também participando do grupo, tá? Eu falo elas porque elas são a maioria, mas há homens também participando, então todo mundo pode entrar no grupo, a participação é gratuita e tá sendo muito bacana. Eu acho que quando eu comento aqui sobre um livro, é um comentário muito meu, muito sozinho, e eu dependo de vocês comentarem o vídeo para eu entender qual foi a relação que vocês tiveram com essa leitura. E já no grupo, ali é de imediato. Quando a gente posta algo, nossa, eu amei isso daqui, e aí outras pessoas já comentam, eu também, me lembrou outra leitura. Isso faz com que eu pense nisso e naquilo, e essa troca imediata ali, ela faz muito mais sentido para mim. Então é por isso que o grupo existe e ele vai continuar aí existindo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações. A gente seleciona com muito carinho o que será lido. Já tô pensando aí nos próximos meses o que eu vou recomendar lá, e vai ser muito bacana se vocês também quiserem participar, tá? Eu agradeço muito por quem assistiu até aqui, tem outros vídeos aí no canal, dá uma olhadinha pra ver se tu já assistiu todos, os mais recentes pelo menos, e se inscreve se ainda não for inscrito, e é isso, eu espero encontrar todos vocês aqui no próximo vídeo.